Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos para a nossa primeira aula de literatura dessa sexta semana. Lembrando, gente, que na quinta semana a gente viu a parte de poesia então do romantismo. Nessa sexta semana a gente vai falar sobre a prosa então do romantismo. Para isso, preciso que vocês peguem o livro de vocês lá na página 103. Lá nós temos então o primeiro exercício. Considere as afirmações a seguir referentes ao romance romântico no Brasil. Primeira, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, insere-se na linha primitivista da corrente romântica, em que as personagens vivem em contato constante com a natureza. Letra número 2. Uma das fontes de inspiração do romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, é a novela picaresca espanhola. Terceira, a heroína de A Escravizaura, de Bernardo Guimarães, é mestiça. Porém, na sua apresentação inicial, são destacadas sua tez clara como marfim e sua beleza branca. Gente, vale lembrar que a Escravizaura realmente foi uma escrava, né, que era branca. Porém, gente, aqui ele tá falando dessa questão que realmente é destacada? Sim, correta. Segunda, tá falando que o Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, ele se inspirou na novela espanhola? Também está correta. E a primeira fala que ele vive somente em contato constante com a natureza. Não, para quem leu A Moreninha, lembra que inicialmente eles estão onde? Na cidade. Então ela não vive 100% do tempo em contato com a natureza. Sendo assim, nós temos a 2 e a 3 como corretas, é a letra D de dado. Segunda, estas palavras ecoavam pelos atentos ouvidos de Guaraciaba e lhe ressoavam na alma como um hino celestial. Ela sentia-se, ao mesmo tempo, enartecida e ufana por ouvir aqueles altivos e indôminos guerreiros pronunciar a seus pés palavras do mais altivo e indômito guerreiro, mais submisso e mavioso amor. E respondeu-lhe cheia de emoção: Itagiba, tuas falas são mais doces para a minha alma que os favos de Jaiti ou o suco delicioso do abacaxi. Elas fazem-me palpitar o coração como a flor que estremece o bafejo perfumado das brisas da manhã. Tu me amas, bem o sei, e o amor que te consagro também não é para ti nenhum segredo, embora meus lábios não o tenham revelado. A flor, mesmo nas trevas, se trai pelo seu perfume. A fonte do deserto, escondida entre os rochedos, se revela por seu murmúrio ao caminhante sequioso. Desde o primeiro momento, tu viste meu coração abrir-se para ti, como a flor do macaná aos primeiros raios de sol. Aqui, gente, nós temos um trecho do autor de Escravizaura, né, Bernardo Guimarães, mas de um outro livro dele que é chamado O Ermitão de Muquem, que é um livro que a galera geralmente não lembra que ele produziu. O texto de Bernardo Guimarães é representativo na estética romântica. Entre as marcas textuais que evidenciam a filiação a este movimento literário, está em destaque a letra A, referência a elementos da natureza local. B, exaltação de Itagiba como nobre guerreiro. C, cumplicidade entre o narrado e a paisagem. D, representação idealizada do cenário descrito. Ou E, expressão da desilusão amorosa de Guaraciaba. Gente, aqui especificamente nós temos destacado o quê? Essa ligação, então, essa referência a elementos da natureza do local. Justamente porque no romantismo, principalmente aqui no Brasil, foca-se então nessa questão da nossa beleza, das nossas matas, do nosso povo, da nossa língua. Então, por isso, gente, na 2, a correta é a letra A. Agora, continuando na página 103, nós temos lá: assinale a alternativa incorreta a respeito da ficção urbana de José de Alencar. Letra A. Os relatos oscilam entre a armação folhetinesca e a percepção da realidade brasileira.
Letra B. O enredo de Senhora, o sentimento amoroso sempre é mais forte que o interesse financeiro. Letra C. Romances como Senhora relacionam drama individual e organismo social. Letra D. As personagens frequentemente são as donzelas e os mancebos que participam das rodas da corte. Letra E. Os romances fixam costumes e ações que definem uma forma de representar a cidade. Gente, primeira coisa, para quem conhece o livro Senhora, né, ele conta a história de Aurélia, que é apaixonada pelo Fernando Seixas. Porém, ela era uma moça pobre. E ele, quando descobriu que tinha uma outra moça que tinha posses interessada nele, ele pegou, largou tudo e foi, né, com essa outra moça, deixando então a Aurélia. A Aurélia, gente, posteriormente recebe uma grande herança, porque ela era uma neta perdida de um fazendeiro e ela acaba então se tornando rica também. Logo, gente, ela acaba então conseguindo conquistar novamente, ela pede para um tio dela, como se fosse um tio, ajudá-la então a trazer o Fernando de volta para perto dela. Porém, gente, o interesse dela era basicamente convencê-lo a se casar com ela novamente. Porém, sem ele saber que ela era ela, se é que vocês me entendem. Aí o que acontece? Ela acaba, né, comprando ele, porque ela paga um dote num valor bastante alto. E o Fernando pensa, bom, vou casar com ela porque daí eu estou com a minha vida e da minha família garantidas. Só que daí, gente, quando ele descobre que é a Aurélia, ele fica muito bravo, porém ele não pode voltar atrás. Então ele acaba se casando com a Aurélia. Ela, gente, desde o começo, com esse sentimento de vingança, ela queria então se vingar do Fernando Seixas. Só que daí, os dois vivem no início, nossa, uma relação bem tumultuada, ela chama ele de homem vendido, dentre outras coisas. Só que ao final, gente, os dois acabam ficando juntos e vivendo esse amor deles então. Só que ali na letra B, gente, fala que o sentimento amoroso é sempre mais forte que o interesse financeiro. Dentro do livro, gente, no começo, isso não era, é somente no final. Ou seja, gente, a que está incorreta ali na número 1 é a letra B de bola. Número 2. Assinale a alternativa que se refere a Bernardo Guimarães. Escravizaura é uma narrativa anti-escravagista, que, ao mesmo tempo, retrata aspectos pitorescos do modo de vida rural. Letra B. Em peças como Quem Casa Quer Casa e O Juiz de Paz na Roça, o autor descreve com humor e ironia o convívio de tipos rurais com uma sociedade urbana do Rio de Janeiro do século XIX. O romance Iracema pertence à vertente histórico-indianista do romantismo brasileiro, no qual o autor idealiza tanto a figura indígena quanto no período colonial. Letra D, desculpa. Com A Moreninha, o autor inaugura o romance romântico no Brasil, seguindo os padrões literários europeus de criação no enredo e das personagens e retratando de forma amena a burguesia carioca. Letra E. O personagem Leonardo, de Memórias de um Sargento de Milícias, é o anti-herói desta narrativa de costumes que retrata com tintas realistas as classes populares do Rio de Janeiro do início do século XIX. Gente, para começar, Memórias de um Sargento de Milícias, A Moreninha e Iracema não são obras do Bernardo Guimarães. Agora, gente, a Escravizaura realmente é uma obra dele. E é uma obra que está falando da questão dos escravos. E ao mesmo tempo realmente faz esse retrato, então, da vida rural. Ou seja, gente, aqui na 2, a correta, então, é a letra A. Número 3. Leia com atenção as seguintes sentenças sobre a obra Iracema de José de Alencar. Primeiro, constitui obra de exaltação da flora e fauna brasileira, mas apresenta o índio como representante de uma raça inferior e inculta. Segunda, a obra representa um mito alencariano composto pelo herói, o índio, resistente à colonização e à presença do outro, e o branco colonizador agressivo que deseja destruir o nativo. Terceira, a personagem Martim, representação do colonizador europeu,
apesar de seu grande amor por Iracema, resiste à cultura indígena e rejeita a língua e os costumes nativos. Quarto, a personagem Iracema, representação do índio exaltado pela literatura no período romântico, pode ser considerada um símbolo da terra-mãe, o Brasil. E quinto, o romance apresenta, por meio do estilo lírico, uma idealização do índio brasileiro. Considerando-se as características da obra e os princípios estéticos e ideológicos do período romântico brasileiro, pode-se afirmar que, primeira coisa, gente, o José de Alencar nunca tratou o índio como uma raça inferior, tá? Então, com isso, elimino a C, só a e a C por enquanto. A 2 fala que aqui, né, o índio, ele resiste à colonização e que o branco colonizador realmente é agressivo e deseja destruir o nativo. Gente, se não tivesse a palavra destruir o nativo, aí a gente poderia considerar a 2 correta, mas ela não está, então eliminamos a 2 também. A terceira fala do personagem Martim, que é o branco, né, português apaixonado pela Iracema. Diz que ele é a representação do colonizador europeu, que apesar do seu amor por Iracema, resiste à cultura indígena. Gente, ele não resiste, ele não rejeita as coisas. Ele simplesmente quer retirar Iracema de lá para viver o amor com ele. Então a 3 também não está correta. A 4 fala que a Iracema é uma representação do índio exaltado na literatura do período romântico. Sim, gente, realmente, ela é o grande exemplo. O índio, né, com grande moralidade, sendo ele perfeito e tudo mais, isso sim. E na 5ª, fala que o romance se apresenta por meio de estilo lírico. Gente, não é uma obra lírica, não é em versos. Ou seja, somente a 4 está correta, é a letra D, de dado. E a 4ª, né, para a gente encerrar. Em Senhora, de José de Alencar, pode-se observar que o autor emprega, de modo recorrente ao longo da narrativa, uma linguagem, alguma coisa, para sustentar certo grau de alguma coisa diante do tema central do romance, o casamento por dinheiro. Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente as lacunas do enunciado. Ali, gente, ele coloca, né, para sustentar certo grau de diante do tema central do casamento. Aqui, gente, ele se torna imparcial. Então, na número 4, a correta, então, é a letra B, de pó. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima!